Se você não olhar isso aqui que eu vou te mostrar agora, você vai perder muito dinheiro operando, principalmente no day trade, aonde o preço ele é muito mais sensível a esses pontos que eu vou te mostrar. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, é muito importante para você continuar tendo acesso a mais conteúdos como esse, tá? Eu decidi compartilhar com vocês justamente a minha tela aonde eu faço a sala ao vivo, porque é em cima disso aqui que eu quero conversar, que eu quero te mostrar que se você não passar a analisar esses pontos aqui, provavelmente você vai tomar muito stop que você não deveria estar tomando, simplesmente pela falta da visualização, tá? Essas linhas que vocês estão vendo aqui não são linhas aleatórias, como algumas pessoas podem pensar, né? E sim são pontos de parada. Arthur, o que são pontos de parada? São regiões de tempos gráficos maiores, aonde tem uma enorme chance do preço segurar ali, tá? E qual que é o problema de você estar com o seu gráfico assim, ó, sem nada, operar com o seu gráfico limpo? O problema é você comprar na cara de uma região muito importante, você vender na cara de uma região muito importante. Então, por isso, é muito importante você saber analisar isso aqui. Eu vou te ensinar no vídeo de hoje, tá? Até mesmo porque essas regiões, estes pontos aqui, eles são importantes em dois quesitos. Primeiro, na entrada do trade, para você conseguir abrir uma boa operação, e também na questão alvo, para você saber aonde zerar esse trade que entra na questão que eu estou falando. Se você não visualizar isso aqui, você vai tomar muito stop. Eu tomava muito stop antigamente por falta de visualização, tipo, eu comprava e o mercado começava a cair. Com o passar do tempo, eu fui analisando essas regiões e muitas vezes eu via que eu estava comprando em cima de regiões que são extremamente relevantes. Então, o preço não estava conseguindo romper elas. Então, o que que eu gosto de analisar como regiões relevantes, tá? Vou te ensinar nesse vídeo. Eu gosto de analisar o gráfico diário, tá? O que são as regiões relevantes? O que são os pontos que de fato valem a pena de serem marcados? São essas regiões onde você vê que o mercado faz fortes movimentos de topo e fundo. Perceba que no gráfico diário o mercado marca um topo bem expressivo aqui, ó, e ele faz um movimento de baixa. Aqui nós vemos, ó, um movimento de fundo bem expressivo. Olha como o mercado bate nessa região e sobe. O gráfico diário, ele é um dos gráficos que eu gosto de fazer essa marcação. Eu também analiso o gráfico de 4 horas. Eu faço exatamente a mesma coisa. Dá uma olhada aqui, ó. Olha esse topão no gráfico de 4 horas. Olha como o preço bate e cai. Eu gosto de marcar essa região. Olha essa região aqui, como o preço marcou um topo e caiu. Também marco essa região. Olhem para vocês verem como o mercado faz uma região de fundo aqui e ele sobe mais forte. Também marco essa região. Gráfico de 4 horas. Depois eu gosto de analisar gráfico de 60 minutos. Fazendo a mesma coisa, buscando regiões que sejam relevantes. Olha esse fundo aqui, ó. Olha como o preço bate nessa região de fundo e faz um movimento de alta. Olha esse topo aqui, ó. Como o preço bate nessa região e faz um movimento de baixa. Olha esse fundo aqui, ó. Como o mercado bate nessa região e sobe. Isso aqui é muito importante na hora do trade, né? Especificamente falando. Por que, Arthur, que é importante na hora do trade? Porque às vezes você vai ter uma situação de trade, às vezes você vai ter uma oportunidade ali de leitura, só que não vai valer a pena pelo risco que ela oferece. E a gente avalia o risco de acordo com as regiões de ponto de parada. Eu vou dar um exemplo aqui no dia de hoje. Né? O dia de hoje foi maldoso com a gente. Nós tivemos uma leitura aqui. Eu quero só exemplificar para vocês. Essas aqui são as minhas marcações que eu fiz na sala ao vivo, tá? Observem que o mercado, ele inicia o dia num movimento de baixa, certo? Depois ele corrige, rompe os 50% e ancora nos 50%. E quando o mercado ancora nos 50%, ele começa a mostrar briga, pavio, e é isso aqui que eu busco, né? Nas regiões de ponto de parada para eu abrir uma operação. Só que além de abrir uma operação, precisa avaliar o risco. Então, eu olho aqui, por exemplo, eu tinha um ponto de parada, só que essa região aqui, ela estava afastada, que é uma outra região que eu marco, que é a região do bola. Não vou me aprofundar muito. Mas o que é o lance aqui? Vamos supor que eu tivesse uma região aqui, ó. Supondo que eu tivesse uma região, sei lá, do gráfico diário. Vamos usar ela como exemplo. E aí o mercado caracterizou uma compra aqui. Eu estou vendo formação, gatilhos e tudo mais. Só que muitas vezes o fato de ter regiões muito próximas, e não é só uma região, porque às vezes se você tem uma região, você pode correr o risco. Né? O mercado ele pode romper, sim, tranquilamente uma região. Só que o pulo do gato, né, ao meu ver, mora no quê? Em você projetar os seus alvos finais. Então, vou dar um exemplo aqui
onde eu costumo buscar muito operações de mais de 3 vezes o risco. Então vamos supor que o stop desse trade aqui fosse 275 pontos, certo? Aí eu vou projetar aqui os meus alvos, 2, 3, 4, 5 vezes o risco. Aí vamos dar uma olhada aqui, ó. Para o mercado conseguir me dar 3 vezes o risco, ele tem que chegar aqui nessa região. Olha só. E aí, ó, antes de chegar lá, eu começo a fazer a seguinte análise. Cadê aquela seta grandona? Acho que eu apaguei. Então, ó, antes do preço chegar lá no meu alvo propriamente, eu começo a fazer as seguintes análises. Vamos lá. Eu já identifiquei que eu tenho uma região importante aqui. Eu identifico que eu tenho a máxima do dia, que estava aqui. Eu identifico que eu tenho também a região do diário, que é essa linha amarela aqui, tá? E o preço, ele precisa romper todas essas 3 regiões para ele conseguir me dar um alvo final. E quanto mais regiões existem no meio do caminho, pessoal, mais difícil se torna do mercado desenvolver uma movimentação. Eu vou dar um exemplo aqui na abertura, ó. O mercado ele abriu nessa região. Nessa região aqui, ó, nós tínhamos esse ponto do bola e depois um ponto dos 50% do dia anterior. Depois disso, ó, a próxima região era lá no bola. Dá uma olhada como que é a movimentação do preço quando você tem espaço para o mercado se desenvolver. Presta atenção para vocês verem. Como é uma movimentação limpa, sabe aquela movimentação tranquila? Não é esse tipo de movimentação aqui, ó. Esse tipo de movimentação aqui, normalmente isso aqui acontece quando o preço está dentro de ranges que eu considero regiões complexas. E, cara, operar nesse meio, operar dentro dessas regiões complexas, é pedir para perder dinheiro. Então, analisem o comportamento do preço. Olha como o preço se movimenta de forma mais fluida, tendo espaço para ele trabalhar. E quando ele entra, por exemplo, dentro de uma região onde nós temos um pouco mais de pontos de parada ali, vou dar o um exemplo aqui, ó. Essa região, nós temos aqui, ó, máxima do dia anterior, 60 minutos e bola. Dá uma olhada como a amplitude dessa movimentação, ela já diminui. Você já vê, ó, preço testando a região, segura, tenta subir, segura, tenta subir, segura. Diferentemente de uma região onde você tem poucas regiões ou quase nenhuma. E o problema se encontra justamente em você querer operar dentro dessas regiões. E, cara, não adianta você querer visualizar isso no tempo gráfico que você opera, tipo no tempo gráfico de 5 minutos. Ah, eu vou marcar aqui os meus topos e fundos. Ó, vou usar como exemplo essas marcações. Vamos esquecer o dia de hoje, porque eu faço essas marcações aqui antes do pregão abrir ou na hora que ele está abrindo ali. Então, dá uma olhada nas regiões que nós temos aqui, então. Temos essa região, ó, temos essa região, temos essa outra aqui, temos essa outra, temos essa outra aqui embaixo. Galera, sinceramente, a gente não marcaria essas regiões aqui olhando no tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo. A gente não marcaria uma linha cortando aqui o preço, por exemplo. A gente não marcaria uma linha cortando aqui, por exemplo, a região fora de um fundo. Olha essa região aqui, você não marcaria ela no tempo gráfico de 5 minutos. Aqui não é visível que tem uma região, um fundo ou um topo importante ali. Por isso, o tempo gráfico maior, ele te dá essa visualização de forma mais clara. E isso faz com que você evite e pare de perder muito mais dinheiro do que se você não tivesse com essas marcações. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o mercado, você não tem nada na sua tela, esquece essas marcações, esquece ela, vamos supor que você não tem nada. E aí o mercado está fazendo um movimento aqui de tendência, aí ele corrige aqui, está te dando uma venda, tem leitura, tá? Tem contexto aqui, você vai vender. Você não está vendo, aqui tem uma região e logo embaixo tem outra. Vamos usar esse exemplo aqui. Qual o maior risco aqui? Você vender, o mercado não conseguir desenvolver uma boa movimentação, que é aquela que você busca. É aquele trade bacana que você entra e espera surfar um movimento maior. Aí dali a pouco o mercado trava aqui, ó, começa a segurar aqui e volta. E você não teve essa visualização, você não conseguiu antecipar isso antes. Né? E é esse o papel importante dos pontos de parada, fazer com que você antecipe essas movimentações. E tudo isso aqui também, galera, a gente acompanha em tempo real na sala ao vivo. Né? A gente marca todas essas regiões e a gente contextualiza elas, porque não adianta nada você ter a região, mas você não ter a contextualização. Então, se você quer aprender vendo na prática, tem o link na descrição que você pode falar comigo, né? Eu vou te passar todas as informações da sala ao vivo. Então, minha dica, não opere com ponto cego no seu gráfico. Né? O que é ponto cego? É você estar com o seu gráfico assim, ó. Ó, seu gráfico, ele fica desse jeito. Galera, isso aqui é um veneno. Isso aqui é um problemão.
você não sabe se está comprando ou vendendo próximo de uma região importante. Por isso eu defendo a ideia de marcarmos sempre em tempos gráficos maiores, tá? E tem vídeo aqui no canal onde eu falo, me aprofundo mais sobre os pontos de parada, né? Vocês podem procurar aí. E também vou sempre trazendo conteúdos novos que possam ajudar vocês que estão aí do outro lado, né, a conseguirem ter mais resultado, tá? Galera, no mais é isso. Vou finalizando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e me segue também no Instagram, @ShotScalperTrades. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!